Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 1194 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse tema, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime, fixou teses que consolidam o tratamento da atenuante da confissão espontânea, da dosimetria da pena e estabelece a modulação da aplicação do entendimento firmado. O julgamento, que teve como relator o ministro Jorge Fernandes, harmoniza a jurisprudência da Corte em torno do tema 1194 dos recursos repetitivos. As teses firmadas pela terceira sessão foram as seguintes. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, é apta a abrandar a pena, independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova. Contudo, essa regra vale desde que não tenha havido retratação, exceto se, mesmo após a retratação, a confissão inicial tenha servido à apuração dos fatos. A atenuante deverá ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstâncias excludentes da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. O recurso analisado, interposto pela Defensoria Pública da União, contestava a acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que havia rejeitado a aplicação da atenuante da confissão sob o fundamento de que ela não foi utilizada na formação do convencimento do julgador, por ter sido retratada. Em seu voto, o ministro Jorge Fernandes enfatizou que a confissão deve ser tratada como um fato objetivo, uma opção do investigado, sem que haja necessidade de se especular sobre suas intenções ou seus sentimentos, uma vez que a lei não impõe tal condição. A confissão deve ser espontânea e não impulsionada por nenhum tipo de pressão, afirmou o ministro. O relator disse que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha posições parcialmente divergentes, exigindo por vezes a vinculação da atenuação ao proveito na elucidação dos fatos e se posicionando contra a confissão qualificada, a apreciação mais exaustiva da questão compete ao STJ, em sua missão de interpretar a legislação infraconstitucional, buscando sempre a harmonia entre as cortes. Segundo o ministro, a atual jurisprudência do STJ admite amplíssima possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea, independentemente do momento em que realizado, judicial ou extrajudicial, de sua manifestação ao longo do processo, retratada ou não, do seu proveito, utilização ou não na formação da convicção do julgador e de sua completude ante a imputação, parcial ou qualificada. Nesse último caso, frequentemente com atenuação em menor grau. Sobre a necessidade de utilização da confissão para o convencimento do magistrado, o relator lembrou que essa exigência foi superada na jurisprudência do STJ. No ano passado, ao julgar o ARESP 2.123.334, a terceira seção consolidou o entendimento de que a atenuante deve ser aplicada independentemente de ter servido para a formação da convicção do julgador. O ministro Jorge Fernandes observou que o julgador deve avaliar a aplicação da atenuante em menor proporção quando se tratar da confissão qualificada, dolo diverso do que caracteriza o crime, ou parcial, parte dos elementos do delito, ou quando ela não contribuir para o convencimento do juiz. Em tais casos, será feita uma compensação parcial, pois são formas de confissão que não têm o mesmo valor que a confissão espontânea plena. O ministro explicou que caberá ao julgador fundamentar a aplicação da atenuação em menor patamar. Quanto à hipótese de retratação, o ministro Jorge Fernandes esclareceu que ela faz com que a confissão deixe de ser válida como ato jurídico, mas isso não impede que o réu se beneficie da atenuante caso sua confissão tenha contribuído para a apuração da verdade. O fato de a confissão ter produzido efeitos anteriores irreversíveis faz com que os efeitos futuros favoráveis ao réu se produzam, declarou o ministro. De outro modo, se a confissão extrajudicial posteriormente retratada não teve influência na apuração dos fatos, não se pode admitir que sirva para atenuar a pena, porque não gerou prova nem convicção do magistrado, acrescentou o relator. Em decorrência das novas teses fixadas no rito dos repetitivos, a terceira sessão acolheu a proposta de revisão de duas súmulas para alinhá-las ao entendimento consolidado. Súmula 545, enunciado revisado. A confissão do autor possibilita a atenuação da pena, previsto no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal,
independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. Súmula 630, enunciado revisado. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Quando o acusado admitir a posse ou a propriedade para uso próprio, negando a prática do tráfico de drogas, deve ocorrer em proporção inferior a que seria devida no caso de confissão plena. A seção decidiu, por fim, modular os efeitos da decisão. As consequências prejudiciais aos réus decorrentes das teses fixadas alcançarão apenas os fatos ocorridos após a publicação do acórdão. Tal modulação é necessária para preservar a segurança jurídica diante da alteração de jurisprudência. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 1194 do Superior Tribunal de Justiça. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continue inscritos aqui no canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.